Olá, oitavo ano. Essa é a nossa aula de número 24 e vocês vão começar a aprofundar o conhecimento nos quadriláteros, ok? Então, vamos primeiro rever algumas coisas. O que é um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, olha aqui, AB, BC, CD, DA e 4 vértices. Olha aqui as vértices, é a união dos lados. O que eu posso analisar também aqui dentro desse quadrilátero? Que os ângulos internos, né? São 4 ângulos internos e eu possuo 2 diagonais. Olha aqui, a primeira diagonal, ela vai de A até C, do vértice A até o vértice C e do B até o D. Outra informação muito importante é que a soma de todos os ângulos internos ela é igual a 360, beleza? 360 graus. Então, para ser um quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360 graus. Vamos conhecer agora a classificação dos quadriláteros, começando pelos trapézios. Então, quem são os trapézios? São quadriláteros que têm um par de lados paralelos, um par, tá? E esses lados, eles são chamados de bases. Então, quem são paralelos aqui? Lembrando que retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram. Aqui, os lados paralelos que nunca vão se encontrar é essa base maior e essa base menor, tá? Recebe o nome de base, como eu falei anteriormente. Nesse outro trapézio, ele está virado, mas a mesma coisa, olha. Os lados paralelos eles são chamados de bases, base maior e base menor, ok? Com relação aos tipos de trapézio, eles são classificados em 3 tipos. O primeiro deles, o isósceles, são aqueles que os lados que não são paralelos, ó, esses 2 lados não são paralelos, eles são iguais, têm as mesmas medidas, tá? O outro é o escaleno. O escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Então, todos os lados diferentes. E o trapézio retângulo é um trapézio que tem dois ângulos retos. Olha ele aqui, ó. 2 ângulos retos. Então, tem os paralelos e um dos outros 2 lados, ele forma 2 ângulos retos, ok? O próximo são os paralelogramas, que são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Então, o trapézio tem um par paralelo, né? E aqui nos paralelogramos, os 2 pares de lados paralelos. Então, observe aqui, ó, esse de baixo é paralelo aqui o de cima, e esse lado esquerdo é paralelo a esse lado direito. A mesma coisa, essa outra figura, ó, em cima é paralelo com aqui de baixo, e essa lateral esquerda é paralelo com a lateral direita. Quais são os paralelogramos? Eles recebem o nome de paralelogramos especiais, mas eles são bem conhecidos. O primeiro deles é o retângulo. E qual a diferenciação do retângulo para os outros paralelogramos? Eles têm 4 ângulos retos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, os retângulos são paralelogramos com 4 ângulos retos. Outro famosinho também são os losangos. Os losangos, eles têm os 4 lados iguais. A gente não tá falando de ângulo aqui, estamos falando de 4 lados com a mesma medida, tá? Ó, um tracinho significa que tem a mesma medida. E o próximo, que é bem famoso também, é o quadrado. E qual o diferencial do quadrado? Ele, além de ter 4 ângulos retos, ele também tem os 4 lados iguais, tá? E o quadrado, ele também é um retângulo e também é um losango. Por quê? A definição de retângulo, para ser um paralelogramo retângulo, tem que ter 2 ângulos retos, né? E, ó, ele possui. E a definição de losango, ele dizia que tinha que ser 4 lados com a mesma medida. E o quadrado também tem. Então, observe que o quadrado é um paralelogramo, um retângulo e também um losango, tá? Agora, nós vamos entrar nas propriedades.
Gente, muita atenção, porque vocês vão precisar muito dessas propriedades. Então, fixe o pensamento aqui, foca e olha o que eu vou falar, tá? A primeira propriedade, ela diz que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, o ângulo X e Y, ó, eles são opostos. Eles são congruentes, têm a mesma medida, tá? Olha aqui outra informação importante. Os ângulos Z e X, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles também são congruentes, eles têm a mesma medida. E o ângulo Z e Y, e o Z e o Y, eles são alternos externos. Olha aqui, alternos internos, né? Se eles estão alternos internos, eles também são congruentes, também têm a mesma medida. Então, o que fala a primeira propriedade? Ângulos opostos são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. Ângulos correspondentes, observa a posição deles, gente, correspondentes. Então, eles têm a mesma medida, são congruentes. E ângulos alternos internos, ó, são alternados, tá vendo, ó, interno e externo. Eles também são congruentes, também têm a mesma medida, tá? A segunda propriedade, ela diz o seguinte, ó, os ângulos de um mesmo lado, paralelogramos, são suplementares. O que quer dizer isso, gente? Ângulos suplementares são os ângulos que somados, eles têm 180 graus. Observe que aqui é uma reta, né, gente? Então, ó, aqui é uma reta, tudo bem? Vou explicar rapidinho para vocês. Um ângulo reto, um ângulo raso, desculpa, um ângulo inteiro aqui, ó, ele vai ter 180 graus. Então, a gente chama de suplemento. A segunda propriedade, gente, observe aqui com muita atenção. Ela diz os ângulos de um mesmo lado, paralelogramos, são suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles que somados vão dar 180 graus, tá? Então, observem que o Z e o Y, opa, aqui eu coloquei X, não é X, é Y. O Z e o Y são ângulos colaterais internos, ó. Colateral interno, eles estão dentro do quadrilátero, dentro do paralelogramo. Se eles são internos e são colaterais, eles são ângulos suplementares. A soma dos dois tem que dar 180, tá? É como se esse Z tivesse aqui em cima, olha, e aqui faria um ângulo raso. O ângulo raso, ele tem 180. Então, se esse Z fosse aqui, a soma dos dois daria 180. Por isso, a medida é a mesma, tá? Então, somando o ângulo Z com o ângulo Y, tem que dar um total de 180 graus, ok? Então, vamos praticar um pouquinho. Tem um exemplo aqui. Olha só, conhecendo as propriedades, podemos determinar as medidas dos ângulos internos de um paralelogramo, conhecendo apenas uma delas. Olha aqui. Esse ângulo, ele é 110 graus. Pela propriedade que nós conhecemos lá no comecinho, dizia que o ângulo oposto a ele também é 110, ele é congruente. Então, eu posso dizer que o ângulo Z, 110 graus, é um ângulo oposto. Agora, e o X? O X, ele, ó, é colateral interno, ó, os dois estão dentro. Então, eles são suplementares. Se eles são suplementares, a soma dos dois tem que dar 180. Se esse aqui já tem 110, 180 menos 110 vai me dizer o valor desse daqui. Então, aqui tem 70 graus, são ângulos do mesmo lado, tá? E o Y, quem é o Y? O Y não é 110, não, tá errado aqui. O Y é o oposto ao X. Se esse daqui tem 70 graus,
esse daqui também terá 70 graus. Ok? Ele é oposto ao x e ele é suplemento desse de 110 graus, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, eu tiro a aula com vocês, tá? Até já!